Muito boa noite àqueles que já vão chegando. Prazer ter vocês aqui, começando mais uma semana do nosso diálogo aberto. Estamos aí vibrantes, começando mais uma jornada aí, essa semana, uma semana quente. Temos convidados às segundas, quartas, sextas. E hoje, especialmente, vou estar recebendo aqui o ator, produtor, diretor teatral Eduardo Wojcik, que já acabou de entrar aqui. Eu já vou aqui solicitar o Eduardo para entrar no nosso bate-papo para a gente não perder tempo. Já adicionei aqui, muito boa noite a todos, boa noite àqueles que estão entrando. Estou aguardando o Eduardo, já acabei de solicitar a entrada dele. Muito boa noite, Michele, bem-vinda, boa noite a todos, é um prazer receber vocês aqui, iniciando a nossa semana no Diálogo Aberto. Opa, grande Eduardo, muito boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite a todos. Estamos Um aqui. prazer te, um prazer te receber aqui hoje. Está me Obrigado. ouvindo? Está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo aqui pelo fone. Vamos ver se funciona É, dessa maneira. eu escolhi não Tá. colocar o fone hoje, enfim, para a gente fazer aqui no ao vivo, com a projeção mesmo. Quero saber se as pessoas estão nos ouvindo bem. Está todo mundo nos ouvindo bem aí? Dá um ok aí se o áudio está ok, senão eu coloco o fone, está aqui do meu lado, se tiver alguma dúvida. Para mim está falhando um pouquinho o seu áudio. Está falhando? Um pouquinho. Deixa eu ver se melhora aqui com o fone, então. Uhum. Vou encaixar o fone aqui, ver se melhorou. Melhorou um pouquinho aí para você? Para mim tá bom. Tá melhor? Então Tá, vamos tá, assim. tá. Ah, Vamos. melhorou então. Então vamos com áudio. Eduardo, um prazer imenso te receber aqui hoje. É uma honra poder dialogar um pouco com você sobre teatro, sobre os caminhos que a criação vem tomando, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Quero, antes de mais nada, te dizer o porquê que eu te convidei para esse bate-papo, te contar uma breve historinha, até para aqueles que estão aqui nos acompanhando. Eu, há mais ou menos 15 anos atrás, ainda no meu processo de finalização da graduação na faculdade, eu tive um encontro muito feliz com uma querida atriz que eu tenho uma referência como uma grande mestra também da arte de interpretar, que é a grande Clarice Nisquier. E aí, naquela ocasião, a Clarice falava muito sobre as histórias vividas por vocês, né, Domingos, enfim, todos, durante aquele período que vocês trabalharam juntos. E aí, dali eu comecei a ouvir sobre você, apesar de não termos trabalhado juntos ainda. Né, tive a oportunidade de estar na sua ocupação lá na Cidade das Artes em alguns momentos, assisti Missa para Clarice, assisti Nishita lá naquele último dia, estive também nos bate-papos, e quero te dizer que você é um profissional, é um ser humano que muito nos inspira, a todos nós que estamos nessa caminhada árdua do processo de trabalho do ator, da investigação, do aprendizado, da busca. E você aí, ao longo desses 40 anos de trajetória profissional, só tem nos inspirado cada vez mais pelo teu amor, pela energia que você coloca em tudo que você faz. E eu tenho como um princípio básico, aqueles que eu convido para estarem aqui no bate-papo, mesmo que eu não tenha convivência pessoal ou profissional, um pré-requisito é que eu tenho uma admiração imensa. E hoje eu te recebo aqui e quero te agradecer por você estar doando um pouquinho do seu tempo para esse nosso bate-papo aqui. Muito bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Eu só tenho a agradecer, quer dizer, o convite e a oportunidade de, de manter um diálogo vivo nessa, que eu estou chamando nessa fase live, né? A Sim. live tem ajudado as pessoas que estão em casa a estarem mais vivas e a gente também, aos artistas, a estarmos nos sentindo vivos, úteis, servindo. E para a gente isso é muito importante, porque somos seres doadores, passamos a vida toda doando. Eu, há 45 dias, estava ensaiando um espetáculo dentro do Oi Casagrande, naquele espaço imenso, eu sozinho ali ensaiando, e estava fazendo o espetáculo A Missa para Clarice, lotando aquele teatro Maison, né? E de repente tudo parou. Então, essas novas
oportunidades, né, de entrar em contato com as pessoas e dialogar. Quer dizer, para a gente é muito importante, eu acho que para as pessoas também. Sim. E já pegando um pouco esse gancho dessa conexão que nós acabamos criando pela internet hoje, vários artistas já se repensando, várias manifestações artísticas e até linguagens sendo construídas. Eu estava vendo até uma transmissão de uma live do Dudu Moscovis esse final de semana. Eu falei, olha que legal, ele já está criando uma linguagem nova. Queria partir desse princípio para te fazer a seguinte pergunta: de que forma você acredita que essa renovação da arte vai acontecer nesse período que nós estamos vivendo de reclusão, para o que nós vamos viver pós aí pandemia? De que forma você está enxergando isso? Eu sei que não é uma resposta exata, para muitos é a pergunta do milhão, mas de que forma você está percebendo todas essas manifestações, de que forma você está percebendo a articulação dos artistas e dos pensadores da arte da cena, né, para esse novo momento que nós vivemos na sociedade? Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho, como você mesmo disse, quer dizer, é muito difícil, eu não tenho uma resposta exata, né? Mesmo porque a previsão do futuro, né? Eu intuo o futuro, mas eu não tenho a previsão do futuro, né? Então, eu intuo o futuro porque sou artista, e porque não sei, eu vejo mesmo, eu sou pago para observar de longe, então estou menos enfiado dentro da vida real e tenho mais tempo para observar e para poder ir avisando as pessoas sobre o que pode acontecer. Mas realmente nós vivemos uma situação absolutamente inédita, original, e acho que eu hoje tenho que conversar com as pessoas, chamando as pessoas de meus conterrâneos, né? Nós precisamos nos tratar assim, meus conterrâneos, né? Precisamos repensar o mundo dessa maneira, como conterrâneos, somos coabitantes da mesma terra, né? O Macron, há dois anos atrás, falou: não existe planeta B. E era um aviso, né, para tudo que nós estamos vivendo hoje. Eu queria te dizer duas coisas. Uma sobre a sua primeira fala, é que você me fez muitos elogios e eu recebi calado. E fiquei pensando que há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, talvez eu dissesse: não, que isso, não é bem assim, modéstia à parte, tudo mais, uma situação. Hoje eu já não acho que devo ser. Eu sou merecedor mesmo disso que você está dizendo. Eu trabalho arduamente, honradamente, honestamente por um Brasil bom há pelo menos 40 anos. Né? Então, eu estou dizendo isso porque acho que todas as pessoas que fazem parte desse Brasil bom hoje têm que dizer isso e parar de esconder isso modestamente, porque nós perdemos a guerra para as pessoas que estão criando, que começaram a se expressar e divulgar e fazer o orgulho do Brasil ruim. Então, nós que construímos esse Brasil bom, precisamos nos impor nesse momento severamente, o mais severamente possível, porque nós somos mesmo merecedores do Brasil bom. Isso temos que construir e nos impor. Quem quiser construir um Brasil ruim não pode se firmar, né, nesse momento. A segunda coisa é isso que você estava falando sobre essas novos formatos, né, de expressão. Nesse momento, eu acho tudo a expressão do desespero. Né? Estamos todos desesperados, como pessoas, né, como CPF, né, como pessoas desesperados, com muito medo de tudo que está realmente. Não é que nós estamos com medo de algo que venha a acontecer, nós estamos com medo de algo que já está acontecendo. Isso para mim, é uma. Porque o teatro, principalmente a minha vida inteira vivi na prospecção de alguma coisa, no si, na condição. E se fosse assim? E se na ficção, né? Eu vivo feliz dentro da ficção. E quando a ficção não tem ficção, estamos imersos no real. A nossa realidade é muito pesada, muito cruel,
E a gente precisa, e aí nós estamos nesse momento de desespero, tentando, e quando a realidade fica muito cruel, a arte é a primeira saída, né? E está se vendo isso. Imagina se a gente acordasse amanhã e não tivesse internet, não tivesse lives, não tivesse música, não tivesse teatro, não tivesse jornalistas, não tivesse autores, não tivesse música, e você tivesse que assistir diária só o Jornal Nacional, só o jornal, só o jornal, só o jornal, e a realidade, o jornal, a realidade. É um mundo inviável. E nós estamos, talvez, sendo obrigados a repensar o valor da arte, mas ao mesmo tempo é repensar algo que eu já sabia há tanto tempo. Eu passei minha vida inteira sabendo que a arte salva, que a arte cura, que a arte é a melhor forma de... a arte deixa a vida mais quentinha, que é possível, através da arte, transformar o mundo, transformar a cabeça, os atos. A arte tem um poder imenso, energético. Então, o que mais terrível para mim, acho que é essa sensação de que estamos vivendo sob a era do óbvio, né? Estamos rediscutindo, repensando o que para mim já era óbvio há muitos anos. Então, parece um retardo, parece que está obrigando a retardar a minha mente. Dizer, retarda sua mente aí uns 10, 20, 30 anos atrás para voltar a discutir questões que nós já estamos lá na frente. E eu acho que as tecnologias então estão aparecendo para dar canal, para fornecer canais para a gente poder desesperadamente se expressar. E também porque o espectador hoje, não sei nem como é o nome disso, espectador? Live espectador, podcast espectador. Então a gente tem que criar um jogo, um novo jogo de sedução, de entendimento, e eu acho isso incrível. Mas nada disso vai matar a minha profissão. O teatro é presencial e é um exercício fantástico, né, de descobrir o que eu faço na cena para emocionar quem está sentado lá. Essa coisa que é presencial não vai voltar alguma hora, né? Sem dúvida. Como ela vai... Diga. Desculpa. Não, você tá falando, eu acho que é o interespectador, e você tocou numa questão tão profunda que eu não tinha parado para dimensionar, que tem aquela frase meio clichê, né? A arte existe porque a vida não basta, né? Então, isso, e a gente está vivendo realmente um momento onde a gente não pode dar vazão a esse não bastar da vida. Isso é muito enlouquecedor, né? Parar para pensar que é só realidade. Não dá para você trabalhar em nenhum momento, em nenhuma direção de expressão sobre nenhum aspecto. Isso é muito estranho para a condição humana, né? A arte mais antiga que existe é a nossa, né? Desde há 2000 anos atrás, né? E pensar que não estamos falando eu e você. O cara lá em Londres também está parado. No Tibete está parado. O planeta está parado. O planeta está parado. Acho que nunca na história da humanidade o planeta parou junto, ao mesmo tempo. Isso, todos os artistas, eu sou brasileiro, mas o meu país é o teatro. Todos os teatros do mundo estão parados. Todos os atores do mundo estão parados. Todas as bilheterias estão paradas, os palcos estão vazios. O Leopoldo Freud dizia: um teatro vazio dá-me a impressão de que a vida foi ontem. E é um pouco isso que a gente fica sentindo aqui, sabe? Uma sensação de que a gente tem tanta coisa ainda para explorar, para dizer, para pesquisar, para investigar, para mostrar, né? E o mundo está parando para repensar questões que o teatro... Gente, olha, eu vou te falar. Tem uma fala do médico, do tio Vânia,
do Chekhov, escrito em 1905, sei lá. Cara, o cara fala exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Exatamente, ele fala para a Helena, o médico, fala exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Mas fala-se exatamente isso, sobre as florestas, manutenção das florestas, sobre a questão do meio ambiente, por que o homem, enfim, não é impressionante. O Shakespeare já falava isso, os gregos já falavam isso, o que nós estamos. A tragédia grega já falava isso, então o teatro está muito. É um atraso para a gente, para a nossa mentalidade, para a nossa inteligência. Demais da conta, sabe? Se as pessoas tivessem ido mais ao teatro, ouvido mais o que nós tínhamos a dizer, o que nós estávamos prevendo, o que nós estávamos falando, repensado, em vez de ir rapidinho ver uma comédia idiota ou então ir comer uma pizza rapidinho, tivessem refletido sobre as questões, né? O mundo não teria chegado a essa. Isso estou falando não em relação ao meu teatro, em relação ao teatro do planeta todo, né? Porque nesse momento nós estamos todos parados. Sim. Eu queria, nessa nova jogada que a gente, nesse jogo, novo play, né, que é isso que nós estamos fazendo aqui, e novos formatos que vão aparecer, a gente tem que chamar muita atenção. Primeiro, para uma coisa que é muito importante. Hoje até ali, que a Cacilda Becker ela, em 1948, ela foi a primeira atriz contratada pelo TBC. E ela fez questão de ser contratada, e naquele momento foi a primeira vez que uma atriz era contratada. Então, então quebrou-se o preconceito de que a arte séria, o artista sério, tem que ser diletante. E hoje nós estamos retomando uma discussão que é o que eu estou vivendo hoje, estou vendo hoje acontecer, uma discussão em 1948, quando a gente vivia um preconceito de que a arte tem que ser de graça, que o artista sério tem que fazer as coisas dele sem cobrar, que nós somos, nós temos que... Então, a quantidade tem que tomar um pouco de cuidado, porque a quantidade de lives, de músicas, de entregas artísticas que a gente está fazendo na internet, de graça, sem cobrar, como se essa palavra de graça não fosse uma coisa feia, que o artista tem que... o artista então, isso pode vir a reforçar futuramente uma impressão que o público brasileiro, principalmente, já tem de que a arte é gratuita. E que a arte... E hoje, então, que aumentou ainda, que a arte está chegando na casa dele, no celular dele, em todas as mídias que ele tem em casa, ela vai o dia inteiro vai entrando gratuitamente na casa dele, ele não vai pagar mais por isso nunca mais. Isso é perigoso. Mas é diferente, é diferente, né, Eduardo? Como você bem colocou, a experiência presencial Claro. ela tem tato, ela tem olfato, ela tem paladar, né? Então, Claro. mas concordo perfeitamente com você, porque é uma questão muito delicada, a gente precisa repensar também essa forma de reproduzir esses conteúdos, de que forma ele vai ser publicamente disponibilizado, porque nós, essencialmente, precisamos ser remunerados pela nossa arte, porque é dela que vivemos, né? Principalmente o pensamento de quem há muito pouco tempo atrás, há 45 dias atrás, nós éramos mamadores da Lei Rouanet, nós éramos vagabundos que não fazíamos nada, nós éramos caras que não precisavam ganhar porra nenhuma para fazer o que a gente faz. E a gente não tinha nenhuma importância. Isso há 45 dias atrás. De repente, nós, os cientistas, e os professores, e o que nós estamos vendo? Uma carência imensa de arte, uma carência imensa de ciência, porque nós só vamos sair daqui enquanto não tiver a solução pela ciência, não sairemos de casa. Enquanto não tivermos enquanto estamos em casa, precisamos da arte para sobreviver.
E precisamos de professores, porque um povo que não tem educação vai para a rua. O povo sem educação vai para a rua. Vai para a rua e se contaminar e contaminar o outro. E aí isso não tem mais fim, nunca mais nós vamos sair, porque faltou educação ao povo brasileiro. Educação mesmo. Educação pressupõe ética, empatia, o outro. E se isso não existe, como é que eu vou. Se isso não foi fomentado, então se não teve fomento, não teve construção de um povo, de um país com ética, um país com ciência, um país com educação, um país com arte, pô, nós vamos ficar nesse bolo aí, não vamos sair nunca. Não vamos sair nunca de casa. Porque toda vez que der uma liberadinha, vai todo mundo que não tem educação, vai todo mundo se contaminar e contaminador. Aí volta para o isolamento. E nós podemos passar uma vida assim. E como não estamos nesse momento investindo na ciência, nos nossos cientistas. Neste momento, o que devia ser feito é: vamos pegar tudo que nós temos, todo o dinheiro que há no Brasil, e depositar para os artistas, para os cientistas e para os professores. Porque essa gente é que vai tirar a gente daqui. Claro, e os médicos. Né? Os médicos, eu ia falar deles. Estou chamando o médico inevitavelmente, o médico, se colocar na mão dessas pessoas, daqui a pouco não precisa mais do médico. Porque um vírus não precisa de médico. Qualquer pessoa que vai para lá, que pega esse vírus, ele não precisa de médico. Porque o tratamento é ridículo, só que morre. Sim. O tratamento de todo mundo é a mesma coisa, não tem nem remédio para dar. Vai para casa, quem não está com problema respiratório, vai para casa, espera passar, né? Ou está com problema respiratório, vai para o UTI e aí falece. Então, o médico, na verdade, fica monitorando a tragédia com TH, com T minúsculo. Sabe a diferença? Eu aprendi desde cedo a diferença entre a tragédia com T maiúsculo e a tragédia com T minúsculo. A tragédia com T maiúsculo é a tragédia grega, maravilhosa, que nos lembra, cada vez que a gente assiste, ou que lê, ou que estuda, que a grandeza de ser humano, nossas grandezas, né? Nossas grandezas. A tragédia com T minúsculo, ao contrário, ela lembra o tempo todo a gente as nossas misérias. Como nós somos mesquinhos, pequenos. O ser humano é mesquinho, naturalmente assim. Então, ele é capaz de atos de grandeza e é capaz de atos de pequenezas. Ele é capaz de amar e ele é capaz de odiar. Ele mata uma pessoa. E o que rege isso é o poder, é o medo de ser preso, o medo de não sei o quê. E a classe política se organiza para isso. Mas, enfim, eu estou falando tudo isso, são coisas que a gente tem que, nesse momento, não tem nenhuma certeza. E a tragédia, só porque voltou, desculpa, a tragédia com T minúsculo, nossa obrigação, enquanto sociedade, enquanto conterrâneos, é não deixar ela acontecer. Trabalhar diariamente para não deixar ela acontecer. Como eu vi em Brumadinho. Aconteceu agora. Né? Tinha que ter trabalhado. Porque depois que ela acontece, deflagra o que é de pior no ser humano. Tanto para as vítimas, quanto para os algozes, quanto para os responsáveis, pelos culpados. Tudo é ruim. Tudo é ruim. É ruim para todo mundo. É uma desgraça. Cai tudo em desgraça. Cai do armário os piores sentimentos, as piores emoções, o que é de pior no ser. Esse Brasil ruim, ele vai aparecendo. Então, nós temos que trabalhar a vida inteira para nos organizar para que essa tragédia com T minúsculo não aconteça, para evitar que ela venha a acontecer. Porque é o que aconteceu, está acontecendo nesse momento. Né? Sim, e você tocou aí em Brumadinho, muitas pessoas aqui provavelmente não devem saber que você, acho que foi o único ator que até hoje apresentou um espetáculo solo
em Brumadinho, depois da tragédia de Brumadinho. Eu estive num dos bate-papos lá na Cidade das Artes com você, você falou um pouco sobre essa experiência. Eu queria que você dividisse, relembrasse esse momento para você aí, que foi tão marcante na tua trajetória profissional, e tão imenso, né? Foi marcante por causa disso, porque quando eu cheguei lá, a tragédia com T minúsculo já era ontem. Então, não há o que recupera. A Missa para Clarice começa dizendo assim: tudo no mundo começou com um sim. Eu tive que ir para dentro da igreja de Brumadinho, na igreja da Matriz, fazer por 800 famílias das vítimas o espetáculo que começava Clarice Lispector dizendo: tudo no mundo começou com um sim. Como assim, meu filho? Como que levanta aquela... Como que recupera o sim, o positivo daquela gente? É um trabalho de anos e anos e anos e anos. E quando eu fui lá, o padre me disse: Eduardo, se você puder, se você simplesmente plantar o sim, porque o espetáculo começa com essa frase: tudo no mundo começou com sim, e Missa para Clarice acaba exatamente eu escrevendo sim. E o padre e as pessoas que me convidaram disseram: se você vier aqui e plantar o sim, já vai ser, nesse momento, já vai ser muito importante para a gente. E foi isso que a gente fez. Fizemos esse espetáculo, que foi extremamente emocionante, e eu devo dizer assim, para quem é artista, eu não pude, em nenhum momento que estava fazendo o espetáculo, talvez quem é ator vai entender isso que eu vou dizer, se eu, enquanto estava fazendo o espetáculo, me lembrasse do que tinha acontecido, para quem eu estava fazendo e por que eu estava fazendo e qual era a situação real, eu não conseguiria sair da primeira frase. Eu só consegui fazer o espetáculo porque a minha mente ficcionava. E aí ia propondo que o público também ficcionasse. Então, tem um momento no espetáculo onde o público reza junto, e levanta e gira junto. Então, quando eu vi, a freira estava rezando Clarice Lispector, o padre estava rezando Clarice Lispector, as famílias, todo mundo girando junto, as freirinhas girando. Eu falei: cara, o teatro é tão maior do que... nossa, e aí eu achei que eu estava fazendo esse serviço. Enfim, então foi importante nesse sentido, quer dizer, porque a gente pôde levar. E depois eu fiz também a missa campal na Praça da Rodoviária para toda a cidade. Eu em cima do coreto fazendo a missa. Uma experiência extraordinária, dentro do extraordinário, né? Porque tudo já era uma tentativa de extraordinário numa coisa ordinária. Não, eu estava vendo os teus ensaios lá no perfil da Vodsky Produções, né? Tá muito bacana. E numa das suas falas me remeteu agora essa colocação que você fez, quando você diz da energia do teatro presente, que quando ele está ali na sua plenitude, o espectador ele sai vibrante, ele sai pulsando vida, independente de ser uma história triste, um drama. Eu venho tendo a oportunidade também de dividir um pouco isso. Eu quero que você, de repente, tenha a oportunidade, quando a gente voltar minimamente ao caminho que a gente, né, parou lá atrás. Eu tenho um trabalho com uma outra atriz, a Kenny Albert, que se chama Na Hora do Adeus, um espetáculo que fala sobre alcoolismo, culpa, depressão, suicídio, só que de uma forma leve, bem-humorada, um texto do psicanalista Jarbas Capuzzo Filho e direção do Daniel Dias da Silva. Nossa última temporada foi durante Setembro Amarelo, lá na Casa de Cultura Laura Alvim, e durante um ano de apresentações com o trabalho, nós vínhamos vivendo exatamente essa experiência. As pessoas pensando, refletindo sobre temas delicados, depressão e suicídio, e saindo vibrantes do trabalho, saindo e nos dando a certeza de que a energia do teatro e da cena estava ali presente e pulsando, porque envolvia, né? E tem a ver muito com isso que você está falando agora, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Sobre a energia presente do teatro em sua plenitude, e você fala disso de uma forma tão linda.
Não, eu reconheço isso nos meus pares. Eu reconheço isso nos meus pares. Eu vejo quando o Zé Celso está falando, sabe? Quando o cênico, quando Zé Celso hoje é o maior representante, é o mais antigo da minha, é o meu pastor, seria hoje o pastor das artes cênicas, do Édipo, do pastor grego, que traz todo o conhecimento. Você vê quando ele fala que a energia cênica se estabelece. Você vê também, quando o Amir fala também, essa geração acima da minha, quer dizer, né, eles viveram tanto teatro, não esse teatro de sala, né, que mingou, que trouxe mingou essa energia. Né? Esse teatro de sala é uma outra coisa que podemos falar em outro momento, mas esse teatro de sala prejudicou muito essa energia, que é o teatro de sala, que era para ser uma opção alternativa do teatro mesmo. Mas os teatros foram acabando e o teatro de sala virou o teatro normal. Então as pessoas acham que podem falar normalmente, naturalisticamente, pensar naturalisticamente, ter o corpo natural, ser o mais natural possível, que vai comunicar. E é mentira, porque a comunicação só se dá se você tiver cênico. Para todo mundo entrar nesse lugar da fantasia, você precisa estar fantasiando num espaço da mentira, do teatro. O teatro é mentira. E aí todo mundo sabe que é mentira e vamos caminhando junto. E aí é incrível, porque durante 2 horas a gente está numa energia de ficcionar. E se isso acontecer, criando expectativa, fazendo com o espectador, que o público vire espectador. Como é que você faz isso? Criando expectativa. Então, e agora? O que vai acontecer? Vai acontecer isso? Depois, olha o que aconteceu. E cada vez isso é um passeio longo, maravilhoso, dentro de um lugar. Às vezes, um espetáculo consegue isso 1 minuto. Mas quando isso acontece, o pipoqueiro lá sabe. Ele diz assim, está acontecendo teatro lá dentro. O teatro, às vezes, não acontece o tempo todo da peça. Às vezes acontece 1 minuto. Às vezes tem peças que acontecem, o teatro acontece o tempo inteiro. Aí é uma coisa... Mas ele pressupõe, ele coloca você nessa energia de vida. Porque é muito bacana você viver uma coisa onde você sabe, o único lugar onde você pode estar inteiro é o teatro. Porque aqui você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. No teatro você tem, os personagens têm princípio, meio e fim, você sabe o que vai acontecer. No bom teatro você sabe exatamente. Então você pode viver aquilo inteiramente porque você sabe o que vai acontecer. Você tem domínio sobre aquele mundo. E o público sabe que aquilo é uma mentira e que eles também têm domínio, que a qualquer momento ele pode sair, mas é muito bom estar ali dentro e ele vai indo. E essa energia é muito vital. Ela traz muita força para a sociedade, para a gente aguentar a vida, né, nos momentos. Eu me lembrei agora de uma coisa, só para voltar lá atrás em Brumadinho. Fica à vontade, Incrível. casa é sua. Tá. Porque vai descendo HD. E eu vou dando download aqui, vou descendo coisas, mas eu me lembrei que lá no meio quando eu estava no furacão da tragédia com o T minúsculo lá em Brumadinho, entre um espetáculo e outro, eu lembro que eu comentei com as pessoas assim, engraçado, né? É tão bacana isso que a gente está fazendo aqui. E eu pensei assim, engraçado, se a Regina Duarte soubesse que se ela viesse aqui, eu falei lá na época isso, se ela viesse, não, ela não era nada, não era nem cogitada de nada de porcaria nenhuma. Mas eu disse, se a Regina Duarte viesse até aqui um dia só para encontrar essa população, ela não tem ideia do bem que ela ia fazer àquelas pessoas. Porque não é uma autoridade. Claro, as autoridades têm que ir lá mesmo, as pessoas têm que ir lá para... mas a presença de um artista que a comunidade considera um artista famoso, uma celebridade, nesse momento, simplesmente não precisa fazer nada, não precisa nem fazer arte, não precisa fazer nada. Só a presença dela na cidade
já daria a eles uma sensação de cidadania, de que eles são alguém, que alguém está olhando por eles. Isso já seria tão importante. A presença do artista, só o artista, se chegasse. Isso, eu, na minha mais ingênua reflexão, eu achava que era, né? Porque seria o artista tem o poder, às vezes não precisa nem levar a peça. Se ele for artista, apenas a presença dele naquele ambiente já traz um outro ar, já abre janelas e possibilidades. Você está me fazendo lembrar uma fala que eu ouvi na semana passada, conversando com uma pessoa, e que ela dizia assim: o artista é o único que tem um nome artístico. Por que o nome artístico? Porque o nome artístico ele confere um valor daquele que produz arte, daquele que... Eu achei tão bonito isso, tem uma metáfora romântica, mas é bonito, né? Se a gente parar para pensar que a Fernanda Montenegro, como você falou da Regina, o nome dela não é Fernanda Montenegro, né? É um nome artístico que confere um valor àquela persona porque produz arte. É bonito isso, né? Durante milênios, durante séculos e milênios, tudo mais, o nosso sobrenome estava relacionado à cidade de onde você vinha, do lugar de onde você vinha, né? Então, o fato de eu ter um nome artístico me diz de onde eu venho. Só tem um nome artístico quem vem desse lugar da arte. Eu venho desse lugar, né? Então já diz sobre mim, já fala sobre mim, né? Realmente é isso mesmo, quer dizer, esse nome artístico é o que a gente já traz, né, com a gente, né? É o nosso ser cênico, né? O nosso ser servidor, né? Porque nós essa parte nossa que serve ao outro, que vive para servir ao outro. Nós queremos servir ao outro, servir ao outro, servir ao outro, servir ao outro, servir ao outro. Essa a gente só fica bem, esse lugar, a gente só fica equilibrado se a gente estiver servindo. Senão a gente fica, meu Deus, a gente fica meio perdido, gente desesperada, sabe, tentando achar. Outro dia a Helene Caruso, né, me disse isso, né, que nós somos. Ela falou assim: nós, no fundo, nós não se preocupa, não, nós somos brechianos. Eu falei de brecha, ela falou: não, de brecha. A gente sempre vai achar uma brecha. E isso tem a ver com as novas tecnologias que a gente está encontrando para fazer, né, as coisas. Eu tenho feito mais lives, né? Fiz uma live sobre Nelson Rodrigues, fiz uma live sobre Clarice Lispector, fiz uma live sobre o Milo Fernandes, fiz uma live sobre o corpo extraordinário, sobre a importância do corpo, e estou transformando isso tudo em podcasts, que as pessoas, quem quiser, pode ir lá no Spotify, botar Wozzeck, W-O-T-Z-I-K, podcast do Wozzeck, e aí vai ter lá, né? E eu achei incrível, porque isso é uma nova... Eu nunca tinha imaginado que é uma coisa que é boa, porque você pode estar ouvindo, não agora, mas você pode estar ouvindo no carro, pode estar ouvindo lavando louça, está ouvindo tomando banho, você fica ouvindo. É a volta do rádio, né? É incrível como tudo volta, né? Mas é a volta do rádio. Então é como se eu estivesse falando para alguém ouvir. E é legal porque, não sei, eu trabalhei minha vida inteira correr atrás da consistência, sabe? E me dá uma certa felicidade saber que alguém que diante de tanta ignorância, né, tanta ignorância mesmo, estupidificação, né, que a gente vive, de vez em quando o cara pode ouvir uma coisa, sabe? Eu posso não falar as coisas mais inteligentes do mundo, mas eu procuro a inteligência. Eu procuro estar mais inteligente, estar dizendo coisas que possam servir ao outro. Sim. Eu não vou ter como fugir de uma pergunta que eu queria muito ouvir a tua percepção e a tua colocação.
porque não parece, mas você é da geração dos anos 60, né? Você é um cara muito jovem, né? Mas tem mais de 40 anos dedicado a esse ofício. E a gente lamenta muito o fato, o ocorrido com relação ao Flávio Migliaccio. Para mim foi absolutamente impactante, eu fiquei muito mexido, até mesmo porque eu venho há 2 anos já mergulhado no trabalho que investiga a questão do suicídio, da depressão, fazendo inclusive debates com psicólogos, psicanalistas. Depois foi veiculado um vídeo do Lima Duarte, né, profundamente emocionado, né, 90 anos, uma referência para todos nós. Eu queria que você compartilhasse um pouco esse olhar, porque você viveu o teatro ali naquela época da resistência, na época da ditadura, e foi com o Grupo Tapa em São Paulo, não foi, Eduardo? No Rio, no Rio, noRio. Desculpa, O Grupo Tapa nasceu no depois, Rio, foi para São Paulo. depois foi para São Paulo. Né? Os meus Sim, 10 anos do sim, Tapa, eu participei enquanto a gente estava no Rio. Depois eles foram para São sim. Paulo. E você foi com eles para São Paulo? É porque eu lembro do Tapa, né, quando ele já estava em São Paulo. Isso, não. Quando eles foram para São Paulo, aí eu já estava dirigindo. Aí eu comecei a criar o Centro de Investigação Teatral e eu já começava a dirigir. Minha primeira direção foi dentro do Grupo Tapa, O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. E a segunda direção, a geração Trianon, já era o Grupo Tapa indo para São Paulo e eu ainda fazendo parte dele, ainda era com atores que eram do Grupo Tapa e outros que estavam entrando, a geração Trianon. E aí o Grupo Tapa ficou em São Paulo e aí eu comecei a fazer carreira solo. Né? Aí eu já estava dirigindo, eu comecei, um pouco isso. Entendi, porque a minha pergunta, Eduardo, vai muito no lugar assim, porque o meu sentimento, principalmente com a fala do Lima, é que os atores dessa geração que viveram teatro de resistência na época da ditadura e que, né, iam para os teatros e tinham medo de sair e serem abordados pela veraneio, como ele cita, né, e serem levados para interrogatórios, para torturas e até para né, enfim, aquele absurdo que foi a ditadura. E hoje estarem, de alguma forma, lidando com um governo, eu não quero falar de política, acho que não vale nem a pena, mas um governo que é muito opressor, sobretudo com os artistas, e agora a gente viveu o momento que a gente está vivendo, inédito na história da humanidade, onde os mais fragilizados são, né, os que estão com uma idade avançada, enfim. Então eu fico tentando imaginar que dor é essa, que falta de referências e de perspectivas que pode se ter e que se pode chegar a um colapso emocional, psicológico, enfim. Como é que você vê isso, Eduardo? É uma dor imensa, 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 imensa. Mas eu estou me preparando para isso. Há 3 anos atrás, eu reuni a minha família e eu disse a eles: o mundo pelo qual eu trabalhei a minha vida inteira já não vai ser. Isso não significa que eu não vou continuar trabalhando exaustivamente por isso, porque é o que eu sei fazer e é o jeito que eu acordo de manhã, é assim que eu faço. Eu trabalho por ele. Mas eu já sei, eu já não tenho mais a ilusão de que esse mundo vai acontecer, pelo qual eu trabalhei a vida inteira. Isso, para essa geração que realmente viveu a questão da vida ou morte, porque eu não vivia a questão da vida ou morte, mas essa geração Lima Duarte, Flávio Migliaccio, eles viveram. O Lima Duarte conta a história de que ele entrava em cena no Teatro de Arena, e ele, quando ele estava no meio do palco, e ele tinha a sensação de que podia levar um tiro a qualquer momento de um bolsonarista da época. Né? A qualquer momento, um bolsonarista de época podia pegar uma arma e dar um tiro nele. E isso dava uma vida ao espetáculo, tudo ficava muito de vida ou morte para o ator. Então, a geração anterior viveu muita questão vida ou morte no sentido financeiro, da sobrevivência financeira. Né? Mas essa geração viveu realmente na carne. Ela podia ser. Você falava alguma coisa em cena, podia ser preso, você podia ser morto ali. O cara podia te dar um tiro, não gostou. Um pouco começou a acontecer esse clima no passado. No aniversário da Fernanda, a Fernanda fez aquela leitura do ginástico, ela convidou os amigos e eu
honradamente estava lá. Né? Ela fez uma leitura do Nelson Rodrigues só para os amigos, num sábado, no aniversário dela, e lotou o ginástico. Foi lindo, 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 lindo. Mas, em determinado momento, alguém gritou no final da plateia, disse assim: Fernanda, nós vamos entregar para você o país pelo qual você lutou a vida inteira. É uma vergonha que a gente esteja entregando para você um país assim. Então, essa é a sensação que essas de vazio, de silêncio, que essas pessoas estão vivendo. Então, eu entendo perfeitamente o que o Flávio Biliati está dizendo. Mas eu não tenho 80 e poucos anos, né? Eu sou muito mais novo, mas eu acho que se eu tivesse na situação dele, eu também teria uma atitude, não dessa forma, mas eu acho que mas eu teria uma atitude, esse mesmo sentimento. O Valmor teve a mesma coisa com relação Sim, à velhice. Né? Eu trabalhei com o Valmor, eu vi isso acontecer com ele. Né? Tem uma hora que a pessoa, o mundo não vai, e aí você desliga. Você diz, se desliga, desconecta. Né? Essa moça aí, a Regina, nessa reunião, ela desconectou. Né? Ela já vinha, mas não no mesmo. É outro departamento. Como diria Camila Amado, é outro departamento. Né? É outra enfermaria. Camila diria, é outra enfermaria. Né? É uma outra enfermaria. Mas desconecta, você não aguenta. Você diz, pô, como é que eu vou ficar no mundo? Porque nós somos muito conectados, nós não conseguimos viver isolado. Nós, artistas, não conseguimos viver sem saber o que está acontecendo no mundo, porque a gente vive disso. Eu não posso me isolar no meu silêncio e ficar lá. Não quero ouvir, não quero saber de nada, quero só ficar escrevendo. A gente não aguenta, porque a gente precisa estar conectado, antenado com o contemporâneo. Porque a gente vive disso, das informações, das coisas, dos sentimentos, das sensações. É isso aqui, dos desesperos, das insatisfações, das inseguranças. Isso aí bota, como diz a Clarice Lispector, é uma angústia que me move para frente. Né? Aí ela diz, a Clarice Lispector diz, a raiva me envivece toda. Muito bom, muito bom. Não, Fala. não, desculpa, pode continuar. Não, diga. Não, é porque é incrível essa dimensão que a gente vem pensando a arte e o quanto os artistas estão muito se conectando com as rédeas de conduzir esses caminhos, porque aí pegando uma fala né, uma pergunta que eu te fiz lá no início, eu acredito sim, eu sou muito otimista que todos nós vamos sair, principalmente os artistas, desse movimento de retração para uma grande explosão de manifestações. Né? Eu tenho 42 anos, eu vivi um pouco ali, tenho um pouco da memória dos anos 80, que foi aquela explosão de arte, de liberdade. E eu acredito que a gente vai viver esse momento de novo. Né? Eu sou muito vibrante nesse sentido. Eu acredito também, mas deixa eu te falar uma coisa também, já que nós estamos aqui entre gente do teatro e provavelmente deve ter gente também do teatro, nós precisamos também, entre nós, tem que haver uma grande reflexão também. E se milhares o teatro foi invadido por milhares de pessoas, o teatro especificamente, e as outras áreas artísticas também, foram invadido por milhares de pessoas que não são artistas, que não tem nada a ver com isso. E talvez isso está acontecendo, dê uma limpada, limpe geral, faça uma limpeza geral, e só sobra que realmente acorda de manhã e só sabe fazer isso. Só fica são se fizer isso. E faz por necessidade. A minha última oficina, eu dei uma oficina, essa que você teve lá na Cidade das Artes, mas eu dei uma em São Paulo, dentro do Teatro de Arena, há um ano atrás, e eu perguntei para todas as pessoas que estavam lá fazendo a oficina comigo no Teatro de Arena,
Eu perguntei o que foi o Teatro de Arena e ninguém sabia. Eu perguntei quem foi Jean Francesco o quê? Eu perguntei Flávio, eles não sabiam o que era Flávio Miliati, não sabiam quem foi, nem a importância que o Teatro de Arena teve. E isso eram atores. E, então, se os atores não... Então, isso o Flávio sentiu. O Flávio não fez isso por causa só desse momento. É um tempo onde o mundo vai dizendo para você que nada que você fez é importante, que você não tem história, que você não faz parte da história. É quando o prefeito da cidade resolve mudar, vou mudar o nome do Teatro Ipanema para Teatro Paulo Gracindo. Aí o pessoal falou, mas por quê? Falou, não, porque é muito melhor. Ele achava, o prefeito, que Teatro Ipanema se chamava Ipanema porque era em Ipanema. Sim. Ele não tinha a menor ideia do que foi a construção do Rubens, do Ivan e da Leila, daquele espaço que ele representa para a cidade, para a cultura, para a arte, para a alma das pessoas, para a liberdade, para a transformação, para a revolução socioambiental, antropofágica, antropológica, cênica que o Teatro Ipanema representou. Então, achava que era por causa do Teatro Ipanema. E o Flávio Miliati sente isso também. E quando eu cheguei lá no Teatro de Arena, as pessoas não sabiam. E nem estavam interessadas em saber qual era a importância do Teatro de Arena e o que aquilo podia... Então, eram capazes de entrar em cena, fazer cenas ali e nem inspirar os fantasmas que estavam ali. Sabe? Porque você entra no Teatro Ipanema, está lá o Rubens Corrêa. Se você não aproveitar o ar que o Rubens Corrêa... Você entrando lá, você vê o Jean Francisco Guarnieri ali no Teatro de Arena. Então o cara entra, fica uma temporada lá de 6 meses, nem sabe que estava sendo observado pelos maiores atores que já passaram pelo... e quanto você perdeu de oportunidade de conversar com eles, de aprender com eles, de aproveitar para aprofundar a sua arte, sabendo o que eles fizeram, até onde eles foram, o que eles alcançaram. E essa evolução é nossa. E eu acho que nós perdemos também, desconectamos. Nós, gente do teatro, milhões de gente no meio do caminho. Eu divido as pessoas de gente do teatro e gente de teatro. Gente do teatro somos nós, que nascemos lá dentro do teatro. O Pedro Cardoso foi o iluminador, operou luz, montou luz, foi ator de teatro, fez tudo lá dentro. Muitas vezes eu gosto de falar sobre isso, eu agradeço muito, estou sempre reverenciando os mestres que eu tive na minha caminhada, né? Eu fiz a escola de formação de atores da universidade, comecei fazendo teatro com a Ítala Nandi, né? E com toda a história que ela trazia da oficina e da época áurea do oficina, né? E aprendi muito a reverenciar essa atividade de grupo e gosto muito de falar isso sempre. Tive a oportunidade de trabalhar também com iluminação, enfim. E as pessoas às vezes acham que você... mas eu acho que a formação, essa vivência do ofício, sobretudo em diferentes funções, né? Hoje eu produzo meus projetos, eu além de ator, né, eu desenvolvo também outras funções, outras ações dentro do fazer artístico. E as pessoas acham que você está querendo desdenhar aquele que não passou por um processo de mínimo de investigação ali. Não é desdenhar, é só querer reverenciar o quanto aquilo ali é importante, o quanto aquilo ali é fundamental. É porque a gente andou ouvindo muito a gente andou dando poder a agentes de teatro. Agentes de teatro não são agentes do teatro. Agentes de teatro são agentes que exploram a gente. São os produtores, os jornalistas, os críticos, o que tem a prefeitura, o que tem de gestor. É um monte de gestor, não sei o quê. Cara, e o artista? Nesse momento, os artistas mesmo estão sem ação e sem emprego. Os artistas. Mas o funcionário da Secretaria Municipal de Cultura, lá de não sei o quê, tem umas 5 mil lá. Eles só existiriam por causa da gente. E eles têm emprego, 13º, salário, tudo certinho lá com eles, fazendo tudo certo. Estão em casa, nesse momento, recebendo diariamente. O artista não tem nada. Mas como é que a gente chegou nessa situação?
Então, o momento é muito importante para refletir muitas coisas que se deixou passar, sabe? Que se deixou passar de acontecer. Né? E como é que a gente deixou passar a meia entrada? Como que pode? Então vai lá na loja americana amanhã e diz assim, olha, a partir de amanhã, idoso e estudante Estudante, vai pagar meia, professor. professor, estudante e não sei o quê, vai pagar meia entrada. Você cria uma coisa na mente do povo brasileiro que se você não dá meia entrada, eles acham que você ainda é um artista escroto, né? Que você é mesquinho, que você quer ganhar dinheiro. Então vira uma... Então o cara entra na minha loja e diz para mim quanto que eu tenho que cobrar no meu ingresso. Eu sou o artista, eu cobro o que eu quiser. Se eu quiser, inclusive, fazer de graça quinta-feira, sexta, sábado, eu faço. Se eu quiser cobrar 100 mil reais, eu cobro por um espetáculo. A temporada não vai ninguém, o problema é meu. A loja é minha, a loja é minha. Então, como que a gente deixou as pessoas entrarem na nossa loja e dizer quanto que a gente vai cobrar e de que forma a gente vai cobrar? Isso uma ultraje e que foi virando, banalizando muitas coisas na nossa profissão, foram sendo banalizadas, igual está se banalizando as mortes. A gente está chegando a um ponto, claro, que vai da meia entrada, a perversão que há, a sordidez e a perversão que há na meia entrada em relação aos artistas, a sordidez que há e a perversão que há quando você diz que o artista mama na Lei Rouanet, porque nós, artistas, não temos nada a ver com a Lei Rouanet. E o próprio artista é incapaz de dizer isso. Olha, eu não tenho nada a ver com a Lei Rouanet. Eu vendo o meu espaço publicitário para uma empresa. Quem se beneficia da Lei Rouanet não sou eu. É a empresa. Quem se beneficia é a empresa. Então, se você acha que alguém está levando dinheiro com a Lei Rouanet, você tem que ir nas empresas, na Petrobras, no BNDES, na Eletrobras, no CCBB, não sei o que, sei lá, na Volkswagen, todo mundo que está se beneficiando. Eu estou vendendo o meu espaço publicitário, da minha peça, o meu espaço, porque eles se interessam, no departamento de marketing deles, se interessam por juntar o nome, a marca deles, com a imagem prestigiosa que o teatro tem. Então eu estou vendendo, é só isso que eu estou fazendo. Agora, perfeito você estar falando sobre isso, porque as pessoas às vezes têm uma desconexão completa. Completa. E eu já vi milhares de artistas e atores também que não sabem responder, não souberam responder quando foram acusados de fazer esse negócio. Não, realmente, como assim? O que eu tenho a ver com isso? Eu vendo o meu espaço publicitário. E o cara compra. Agora, quem se beneficia com a lei, eu, ao contrário, eu pago imposto de renda. Quem não paga imposto de renda é a empresa. Ela é que deixa de pagar o governo, e o que ela deixa de pagar o governo, ela ganha em dobro, porque ela ganha sem pagar o governo e ganha em publicidade para ela mesma. E em marketing para ela mesma. Então, isso. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade para criar novas, no desespero, criar novas, mas também fazer novas, profundas reflexões sobre a nossa... por onde a gente estava andando, sabe? Porque nós andávamos com uma sensação de sermos muito desnecessários. Sim. Eu lembro, eu ligava para o Domingos, meio-dia, e dizia assim: "Ei, Domingos, tudo bem? Tudo bem. O que você está fazendo?" "Trabalhando." Aí ele falava assim para mim: "Eduardo, estou trabalhando desde 6 da manhã e ninguém me pediu." Muito bom. Deixa eu te falar, Eduardo, é lindo essa fala do Domingos. A gente está terminando a primeira hora aqui. Se você quiser, eu posso abrir uma segunda hora, ou senão a gente marca uma outra data. Não sei como é que está aí a tua agenda, porque, enfim, tá muito entusiasmante, fluido o papo, e a gente passou essa primeira hora e a gente não sentiu. Se você quiser, faltam 30 segundos, eu posso abrir de novo, ou então eu já vou ter que me despedir de você por aqui. O que você prefere? Eu acho que nesse momento, acho que essa pílula deixa assim.